Presidente. É um projeto de lei do Senado, número 62, de 2013, altera a redação do artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovado pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, com o objetivo de instituir a suspensão de contrato de trabalho em caso de crise econômico-financeiro da empresa. Autoria o senador Waldir Raupp e a relatoria do senador Armando Monteiro. O relatório é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 62 de 2013, na forma do substitutivo que apresenta. Nos termos do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento, se for aprovado o substitutivo, será ele submetido a turno suplementar. A votação será nominal e eu concedo a palavra ao senador Sérgio Souza para proferir a leitura do relatório. Obrigado, senhor presidente. Com relação ao PLS 356, da relatoria do senador Oswaldo Sobrinho, dizer também que é um projeto importante que lá no Paraná as entidades nos procuraram para que apoiássemos esse projeto. Parabenizando ao senador Oswaldo Sobrinho pelo brilhante relatório. Senhor presidente, encontra-se nesta comissão, em caráter terminativo, o projeto de lei do Senado 62 de 2013, de autoria do eminente senador Waldir Raupp. O autor demanda mudança na legislação trabalhista para permitir que, em caso de crise econômica financeira da empresa, que seja possível a suspensão do contrato de trabalho, desde que haja previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e equiescência formal do empregado. O proponente esclarece em sua justificativa que o projeto é flexibilizar a modalidade já existente de suspensão contratual não remunerada, ou seja, aquela que permite a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional. Essa possibilidade é estendida à hipótese de crise econômica financeira da empresa. Na sequência, no mesmo texto, justificador, não melhor explicitados os resultados pretendidos. São melhores explicitados os resultados pretendidos. A ideia é que, nos casos de efetiva dificuldade econômica, a empresa conte com mais uma opção, a imediata demissão de mão de obra. Tal opção a ser interessante para as duas partes em relação contratual. Com a aprovação do texto proposto, o empregador vai dispor de um período maior de tempo para verificar se a situação da crise é conjuntural ou estrutural, ou seja, se ela pode ou não ser contornada. No primeiro caso, reintegrará os trabalhadores cujos contratos forem suspensos. No segundo, terá de demiti-los. Por sua vez, o empregado tem prorrogadas as suas chances de continuar no emprego e passar a ter a possibilidade de iniciar um planejamento para, no futuro, enfrentar possíveis dificuldades, seja através da melhora da sua capacitação e empregabilidade, seja mediante análise de outras possibilidades no mercado de trabalho. Por fim, esclarece que a proposição é originária do projeto de lei do Senado 76 de 2005, de autoria do ex-senador Jefferson Pérez. Até a presente data não foram apresentadas emendas. Passamos, então, à análise, senhor presidente. A matéria em exame, que tem caráter terminativo nessa comissão, insere-se no campo do direito do trabalho. Normas com esse conteúdo estão entre aquelas de competência legislativa privativa da União, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Quanto à iniciativa, a proposição atende ao disposto no artigo 61 da Constituição Federal. Observados esses pressupostos, temos que a proposição não apresente vícios de inconstitucionalidade, tampouco apresente-se vícios de juridicidade. No mérito, o que se pretende é estender a suspensão do contrato de trabalho para além do disposto no artigo 476-A vigente, instituído pela medida provisória
2164, dígito 41 de 2001. O dispositivo tinha o objetivo claro, que era a preservação dos empregos face à crise econômica do ano de 2001, ainda durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Tais medidas legislativas só se sustentam em épocas de agravamento econômico, desemprego endêmico, descontrole das finanças públicas ou outros problemas de ordem social e econômica. A regra em vigor já possibilita flexibilidade ao empregador em tempos de crise. Salientamos que iniciativas desta natureza não podem e não devem sinalizar negativamente para os mercados e nem para os trabalhadores, e que seu objetivo é apenas aprimorar a legislação já existente. Felizmente, o Brasil vive nos últimos 10 anos um ciclo de crescimento e de estabilidade econômica com baixos índices de desemprego. Tanto é assim que se reconhece o esforço dos empregados no sentido de fomentar o emprego em qualificação, adotando muitas vezes a formação do seu próprio quadro de empregados, dado o aquecimento da demanda por mão de obra qualificada. Embora cada crise econômica ou financeira tenha características próprias, é importante que determinados mecanismos legais sejam previamente estabelecidos, minorando o sofrimento dos trabalhadores ameaçados pelo desemprego iminente. Julgamos e reputamos como importante a construção e a afirmação de uma política econômica responsável e propulsora do desenvolvimento e de níveis baixos de desemprego. Somos, portanto, na qualidade de membros do Parlamento, os fiadores desta condição social e econômica que a todos deve dar oportunidades para que possam crescer e viver dignamente. Empresários e trabalhadores precisam de estímulos para que possam produzir mais e melhor, contribuindo para que o país tenha condições de resistir a pressões externas ou a eventuais problemas internos, como já ocorreu no passado recente. Assim, apesar de eventuais argumentos contrários, não poderíamos deixar de enaltecer a iniciativa do eminente autor, senador Waldir Raupp, assim como o brilhantismo e a coragem do ex-senador Jefferson Pérez. Importante registrar que é bom que se legisle sobre mecanismos jurídicos para enfrentar a crise quando ela é incipiente ou inexistente, sem pressões ou atropelos, que sempre prejudicam a discussão madura sobre os temas como o aqui proposto. O projeto é meritório e não se trata de uma imposição do empregador, uma vez que as condições para a suspensão do contrato de trabalho deverão ser livremente negociados no âmbito da convenção ou acordo coletivo de trabalho, assegurada, portanto, a participação da representação profissional na definição das cláusulas dos instrumentos normativos sobre este tema. Após a apresentação do parecer por este relator, o Ministério do Trabalho apresentou suas avaliações e contribuições no projeto de lei, especialmente em relação ao parágrafo 7º do artigo 467-A, que trata da obrigação de o empregador arcar com o ônus correspondente ao valor da Bolsa de Qualificação Profissional no período de suspensão do contrato do trabalho, no sentido de que fosse mantida a redação atualmente vigente desse dispositivo. Também recebemos contribuições de outros senadores acerca desse mesmo parágrafo, ou seja, do parágrafo 7º, para a supressão da expressão aquiescência formal do empregado, na medida em que a legislação já existe acordo ou convenção coletiva para que se proceda à prorrogação do prazo de suspensão do contrato de trabalho. Destaca-se que, nos processos de negociação coletiva, já estão devidamente representados o empregador e os trabalhadores, por meio da participação de seus sindicatos. Nesse sentido,
A exigência que se pretende suprir mostra-se burocrática e, em certa medida, desnecessária. Desse modo, entendemos por bem apresentar substitutivo para atender a esse pleito, alterando a redação proposta pelo projeto de lei ao parágrafo 7º do artigo 476-A da CLT. O voto, senhor presidente, confeccionado pelo senador Armando Monteiro, é pela aprovação do projeto de lei do Senado 62, na forma da seguinte emenda substitutiva. O artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei 5.452, de maio de 43, na forma do artigo 1º da medida provisória 2164, dígito 41, de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 46-A. Mediante previsão em convenção de acordo coletivo de trabalho e quiescência formal do empregado, observado o disposto no artigo 471 desta consolidação, o contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses. Para a participação do empregado, inciso 1º, para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador com duração equivalente à suspensão contratual. Inciso 2º, quando o empregador, em razão da crise econômica financeira, comprovadamente não puder manter o nível da produção ou fornecimento de serviço. Parágrafo 4º. Durante o período de suspensão contratual, a que se refere os incisos 1 e 2 desse artigo, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador. Parágrafo 7º. O prazo limite fixado no caput poderá ser prorrogado mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho, desde que o empregador arque com o ônus correspondente ao valor da bolsa de qualificação profissional no respectivo período. Essa lei entrará em vigor. É o relatório, o voto e o substitutivo, senhor presidente. Senador Armando Monteiro, eu acho que antes, senador Paulo Paim, mas eu acho que o senador Armando Monteiro, que é o relator e que está presente, poderia fazer, se assim julgar necessário, algumas considerações a respeito. Presidente, eu acho que o nosso relator ad hoc, o senador Sérgio Souza, pôde aqui muito bem expor e relatar a matéria. Portanto, eu não teria nada, em princípio, a acrescentar. Senão, agradecer ao senador Sérgio Souza e dizer aos companheiros que uma reunião me impediu de ter chegado a tempo. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência. Senador Paulo Paim. Senhor presidente, primeiro cumprimentar o relatório do senador Armando Monteiro, também o que foi apresentado ad hoc pelo senador Sérgio, mas dizer, senhor presidente, que só há uma pequena discordância. E pela leitura do relatório, eu percebi que a argumentação é feita que a aquiescência formal do empregado, que já está na CLT hoje, tudo o resto nós concordamos. Tem inovações, avançamos. Esta palavra que está retirada, que já está na CLT, nós entendemos que deveria ser mantido como estava no relatório original do senador Armando Monteiro. Houve uma emenda para suprimir essas duas palavras, a aquiescência formal do empregado. Eu gostaria muito que a gente já chegasse a um entendimento aqui e aprovasse o projeto sem essa emenda colocada. Se não for possível, aí eu peço vista, mas eu gostaria, e cumprimentando o belíssimo trabalho, tanto do autor, como do relator ad hoc. Senhor presidente, a emenda que é na origem do nobre senador José Agripino, ela parte exatamente da compreensão de que seria desnecessária a referência expressa, porque já consta na CLT, portanto seria inteiramente dispensável a referência. Mas, se o nobre senador Paulo Paim considera que é insuperável essa questão, nós podemos reavaliar. Eu agradeceria muito e nós votaríamos o projeto já e agora, que eu acho que é um belo projeto e só mantém aquilo que está na CLT. E como nós percebemos na avaliação que muitos fazem, que não é relevante,
Eu gostaria muito de aprovar o projeto hoje, só com essa pequena mudança. Eu acho que nós temos que concordar. Aí, objetivamente, nós aprovamos o relatório do jeito que ele está, evidentemente, com a aquiescência, quer dizer, o relator, o senador Armando Monteiro, né, está acatando a sugestão, ou seja, vai ser retirada essa emenda. Aí ele vai refazer esse relatório, mas o relatório será considerado aprovado, porque eu vou colher os votos nesse momento. Senhor presidente. Pois não. Na verdade, foi importante o levantamento das preocupações do senador Paim, mas eu acho que a gente precisaria conversar um pouco mais sobre isso. Eu tenho uma opinião que eu gostaria de ter mais uns dias para avaliar o conteúdo das emendas. Eu vou pedir vistas. Então... Eu queria fazer um apelo para a senadora Ana Rita. Senador Monteiro, se me permitir uma parte... Eu conversei com o Ministério do Trabalho, conversei com diversos setores. Senadora Ana Rita, se possível aprovar hoje, sem o termo, já que o senador Monteiro foi flexível, eu acho que seria positivo. Se Vossa Excelência concordar com o meu ponto de vista... Eu fiz umas conversas boas antes desse entendimento. O projeto é bom, a própria CLT já aponta nesse sentido, e ele apenas aprimora a forma de, no momento difícil da empresa, chegar a um acordo que passa por acordo coletivo, convenção coletiva e ainda a aquiescência do trabalhador. Se o trabalhador individualmente não concordar, não acontecerá. Mas Vossa Excelência que decide. Eu só queria, senador Paim, saber se Vossa Excelência também conversou com os trabalhadores. Claro que conversei. Conversou? Da parte deles... Desde que ficasse com esse termo, é possível. É Agora, possível? Porque a minha dúvida, sim, não é apenas atender uma preocupação apresentada possivelmente pelo Ministério do Trabalho aqui, mas eu tenho uma dúvida quanto aos trabalhadores. Vossa Excelência já conversou e tem... Claro que eu não conversei. Aquela história, né? Eu não conversei com todos. Não, mas, senador, eu conversei com opinião. Por favor, senador, vamos manter o pedido de vista, porque... Não, se for dessa forma, se o senador Paim também dialogou com pelo menos com uma representação dos trabalhadores e tem o aval, e o projeto é importante, eu retiro o pedido de vistas. Bom, veja bem, a matéria será votada, né? E nós temos um acordo de plenário. Eu quero chamar a atenção dos senhores senadores. O senador Armando Monteiro assume o compromisso de mandar. O texto que será aprovado é sem a emenda do senador Agrippino. Todos estão aqui, porque isso vai constar da ata. É a única forma que eu tenho de fazer a votação dessa matéria, né? Para evitar um pedido de vista, e aí teria que retornar com a alteração já na próxima semana. Viu, senador, eu tenho até a assessoria. Como ele terá uma votação no turno suplementar, e aí no turno suplementar, né, Vossa Excelência já retira a emenda. Então, eu colho a votação nominal. Como vota o senador Paulo Paim? Eu voto com o relator e com o acordo firmado. Senador Humberto Costa. Senador Rodrigo Hollenberg. Com o relator. Senadora Vanessa Graziotin. Eu voto com o relator, senhor presidente. Cacildo Maldaner. Com o relator, senhor presidente. Senadora Ana Amélia. Com o relator. Senadora Lúcia Vânia. Senador Oswaldo Sobrinho. Senador Eduardo Amorim. Com o relator, senhor presidente. Senador Eduardo Suplicy. Com o relator e cumprimentando ao senador Paulo Paim e Ana Rita pela forma com que se preocuparam e o acordo feito com o senador Armando Monteiro. Senadora Ana Rita. Com o relator, senhor presidente, mas também com a observação feita pelo senador Paim. Senador Sérgio Souza foi o nosso relator ad hoc, voto sim. Ciro Miranda. Com o relator e parabenizando a boa vontade do relator. Senador Armando Monteiro é um voto conhecido, que é o relator do projeto. Em votação, o substitutivo que nós já votamos. Aprovado em turno único a emenda número 1
né, da Casa substitui o projeto de lei do Senado de número 62 de 2013. A matéria vai a turno suplementar nos termos do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno. Poderão ser oferecidas emendas no turno suplementar, vedado a apresentação de novo substitutivo integral. Então, quando da votação do turno suplementar, o senador Armando Monteiro fará a modificação do acordo aqui proposto.